Bom dia, pessoal. Estou empolgado aqui para avisar para vocês que eu venho disponibilizar uma parte do nosso curso de Node.js na Udemy. Ele vai ser totalmente gratuito, com exceção de que na Udemy você vai ter muito mais recurso, muito mais quiz, muito mais projeto para praticar. Se você tiver interesse, né, nessas aulas, dá uma olhada aí na descrição do vídeo e aí ele vai ter um cupom para você pegar o curso. Se o curso ainda não tiver lançado, se inscreva e ativa o sininho, que aí quando a gente lançar o curso, a gente vai avisar na plataforma. E aí você vai poder adquirir o curso se você gostou dessas aulas de Node.js. Então é isso. Obrigado e bora pro vídeo. Beleza, agora vamos botar um pouquinho do conteúdo que a gente aprendeu em prática, né? Vamos rodar aqui no servidor. npm dev, para rodar como desenvolvedor. E aqui eu vou abrir o meu localhost novamente. Lembra que na última aula a gente já estava vendo isso aqui sobre o Olá Mundo, né? Olá Mundo. E, quando eu colocar aqui, name, Júlio Moraes. Só que agora você já tem um conhecimento a mais, né? Você sabe que isso aqui é uma rota GET, que GET significa buscar, e o status 200 quer dizer que é um status de sucesso, né? Quer dizer que deu certo essa pesquisa, né? E agora a gente vai ver também sobre o status 500, né? Vou forçar aqui o erro, e agora, em vez de Júlio Moraes, eu vou colocar aqui um código de erro. Essa de erro na API. Alguma coisa bem simples assim. Vou tentar dar um refresh, ó, e agora ele deu um erro para mim, erro na API. Só que além disso, se eu for aqui no meu network, ó, perceba que ele vai me dar aqui um erro, né, interno server erro 500. E isso aqui é muito bom para a gente mapear erros na aplicação no site. Né, quando você tiver um site aí também, um front-end, chamando o nosso back-end, né, a nossa API, se ele der um erro, ele vai saber que é um erro e vai mostrar no site. Então, muitas vezes aí você já deve ter visto num site que deu um erro, então ele aparece um pop-up, um popzinho, pop-upzinho que fala assim: erro na aplicação, você não conseguiu logar nessa aplicação, ou algo assim. E a gente consegue identificar esses erros quando a API dá esse erro de maneira correta, né? 500, erro 400. Eu já tive muita API que eu já trabalhei com elas que não dava esse tipo de erro. Era tudo 200. Então, quando não vem mapeado assim para a parte da frente, né, para o front-end, para o nosso site, isso aí é muito chato. É muito ruim da gente ficar mapeando. Então, só para vocês verem como é que funciona o erro 500. E quando você manda um 200, né? Aqui, eu vou deixar a aba do network aberta. Ele vem aqui como status 200, ok, né? Então, o site também entende que isso aqui é um status 200. Então, beleza. A última parte aqui da nossa aplicação que eu quero dar na aula de hoje é passar um pouco sobre como a gente pode reorganizar essas rotas. Porque assim, aqui nessa parte central da nossa aplicação, no index, o index deve ser responsável só pelo que está no index, entendeu? Então a gente tem que deixar uma responsabilidade própria para esse index e ele não pode ficar com as rotas, porque você não imagina. A gente tem um get, a gente vai ter um push, aí vai ter um monte de arquivo. Esse index nosso ia ficar gigantesco se a gente deixasse todas as responsabilidades só nele. Então, para não deixar essas possibilidades todas no index, a gente faz algo como separar essas rotas, né? Então, eu vou vir aqui no CRC, vou abrir um novo arquivo, né? Vou criar aqui como routes, yes. E nesse routes eu vou importar o Express. Não tá fazendo automático, mas from Express. Essa faltou esse aqui, beleza. Vou dar uma salvada aqui e agora eu quero puxar esse name para lá. Eu vou puxar essa rota para cá. E aí como que eu posso fazer para deixar uma rota só responsável pelos nomes? Aí eu posso vir, eu vou criar um router, um roteador. Eu vou chamar esse de name router, que vai ser igual a express.router. E aí esse name router.get vai ser a mesma funcionalidade que a gente estava vendo aqui, ó. Que é uma função. E essa função ela vai esperar por esse parâmetro e vai passar o response adequado, né? E agora a última coisa que a gente precisa fazer é exportar, né? Então eu vou dar um export nele, name router. Dessa vez eu não vou dar o export default, por quê? Porque geralmente na pasta de rotas a gente vai ter vários desses roteadores, né? Então a gente vai ter o roteador, por exemplo, para user router,
e enfim. Aí por aí vai, e aí a gente pode exportar ele dessa maneira, né? Vários roteadores. Então o default não ia dar muito certo aqui. Beleza? Vou remover aqui. E agora eu posso tirar esse barra name. Por que eu posso tirar o barra name daqui? Porque quando eu vier aqui na minha aplicação, eu vou falar assim, ó, app use name. Beleza. E agora? Tudo que vier no name, eu quero passar para aquele roteador name router. Então, eu vou vir aqui, ó, e colocar ele como name router no segundo parâmetro. E aí ele deu um erro. O erro é porque faltou o ponto .js aqui na importação. E agora, quando eu fizer a requisição lá para o localhost name, ele... Espera aí. Ele deu erro na API, mas espera aí. Deixa eu tentar fazer com o meu nome. Bruno Moraes. Beleza. Tá funcionando aqui, deu certinho. Então, o que, que a gente fez aqui nessa aula? A gente entendeu um pouquinho mais sobre o status. A gente entendeu um pouco sobre request response. O request eu vou entrar bem mais a fundo nele. Eu não quis passar muito sobre ele hoje. Mas a gente já entendeu como é que separa algumas das responsabilidades, né? E foi até por isso que eu passei aquele módulo para vocês sobre módulos, né? No Node.js. Também aprendemos como que usa o use para separar esse roteamento, né? Então esse cara aqui a gente pode usar para usuários, né? Esse vai ter o user router, vai ser dessa maneira que a gente vai fazer e vai ficar muito mais limpa a nossa aplicação e com responsabilidades únicas, né? Que é uma das práticas de código que a gente tem que utilizar. Então é isso, pessoal.